Graça e paz, meus irmãos, que a misericórdia do Senhor Jesus Cristo seja com todos os meus irmãos aí nos seus lares. Meus amados, nós temos meditado aqui nos 3 últimos domingos a respeito da família, uma instituição divina. E como este mês de maio, nas igrejas batistas, nós comemoramos o mês da família, nós vamos continuar tratando do assunto família. Nós já vimos o primeiro domingo, foi família, uma instituição divina. Depois nós continuamos família, instituição divina, a segunda parte. Depois nós falamos família, instituição divina, terceira parte. Vamos falar hoje também nesse mesmo tema, mas eu gostaria de tratar com vocês do tema chamado uma família perfeita, que faz parte ainda de uma família divina, tá certo? Instituição divina. Nós sonhamos, todos nós sonhamos em ter uma família perfeita. Nós nos voltamos sempre para a palavra de Deus, que é o nosso maior exemplo em tudo o que fazemos, em tudo o que dissemos, enfim, a Bíblia é o nosso espelho, a Bíblia é a nossa bússola, e por essa razão, nós sempre nos voltamos para aquilo que ela nos ensina. Se a gente se voltar para a Bíblia, desde o momento em que o Senhor Deus instituiu a primeira família, nós procuramos então uma família que se encaixe neste perfil de uma família perfeita. E eu gostaria que você aí em casa, os irmãos que estão aqui comigo na igreja agora, procurasse uma família, uma só, da qual a gente possa dizer, essa família foi perfeita. Nós tivemos a família de Adão e Eva, primeira instituição familiar que o Senhor Deus fez. Depois diversas outras famílias. Chegamos nas famílias patriarcais. Família de Abraão, família de Noé, família de Isaac, família de Jacó. Tivemos a família de grandes servos de Deus, como é o caso de Eli, sacerdote Eli. Tivemos a família de Samuel, a família de Davi. Tivemos inúmeras famílias, que não daria seguramente para a gente relatar detalhadamente cada uma delas. Mas se a gente fosse procurar este quesito perfeição nestas famílias, será que nós encontraríamos? A resposta para essa pergunta é muito tranquila. É não. Nós não encontraremos na Bíblia uma única família da qual nós possamos dizer, esta família tem o modelo de família perfeita. Agora, por que não? Sendo que grandes servos de Deus foram o cabeça dessas famílias, ou de suas famílias. Por que não encontrar uma família perfeita? Eli, por exemplo, era um grande servo de Deus, foi quem, inclusive, ensinou a Samuel todas as ablusões, todo o ofício de sacerdote. Samuel, além de sacerdote, foi juiz, né? E exerceram funções muito importantes na obra do Senhor. E se a gente olhar para a família de Eli, nós vamos ver que a família de Eli foi uma família tremendamente problemática. Os filhos de Eli, a Bíblia nos relata de forma muito clara que eles se desviaram do caminho do Senhor. Se a gente olhar para a família de Samuel, profeta, sacerdote e juiz, um tipo de Cristo,
nós vamos encontrar o mesmo problema, embora tenha sido um homem extremamente dedicado à obra de Deus. Nós vamos ver que a família de Samuel também foi uma família altamente problemática. Se citarmos a família de Abraão, nós vimos que a família de Abraão teve problemas. Abraão teve que manter relações com a serva de sua esposa, gerar um filho fora do casamento, embora a lei, que não era a lei divina, mas a lei social, a lei do tempo em que eles vivessem, admitisse aquele tipo de situação, mas a palavra de Deus jamais admitiu esse tipo de situação. E ele, valendo-se deste princípio de legalidade que vigia naquele tempo, acabou tendo um filho fora da vontade do Senhor e fora da promessa que Deus havia estabelecido para ele. O mesmo aconteceu, o problema na família do seu filho, Jacó, Isaque e assim por diante. Por que todas estas famílias tiveram estes problemas? Por que nós não encontramos uma única família na Bíblia que seja a família perfeita? Embora a família seja uma instituição divina, não é Deus quem vive a vida da família. Quem vive a vida familiar é o pai, é a mãe, que são os primeiros membros de uma família, que depois geram filhos e, consequentemente, passam para os seus filhos os ensinamentos do Senhor. Nós vimos na semana passada que uma das responsabilidades dos pais é em repassar para o seu filho, andando no caminho, sentado em casa, ao deitar, ao levantar, sentados na mesa para a refeição, ou seja, em todo momento é dever do pai, não digo era, mas é dever do pai, porque esses preceitos continuam ainda hoje para mim e para você. Eu que sou pai, você que é pai, você que é mãe, esta incumbência do Senhor continua hoje para nós, tal qual foi dada lá no tempo de Moisés. É dever nosso transmitir para os nossos filhos, a tempo e a fora de tempo, os mandamentos do Senhor. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando ela for velha, não se esquecerá dele. Isto não é um mandamento, isso é um ensino que compete a todos nós pais fazermos para os nossos filhos. E se fizermos isso para os nossos filhos, é muito verdade, se nós incutirmos a palavra de Deus, os valores cristãos, os preceitos que o Senhor Deus nos deixou na mente e no coração dos nossos filhos, nós teremos a perpetuação da adoração ao Senhor. E isto logo então, nós temos uma responsabilidade muito grande em fazê-lo. E é aí onde entra então a pergunta anterior que eu havia feito: por que nós não encontramos uma família perfeita? E a busca da perfeição da família nós nunca vamos encontrar, porque ela é vivida por seres humanos. E os seres humanos faz parte da vida, é inerente da vida do homem cometer erros, cometer pecados. Nós podemos até desenvolver uma família abençoada, uma família que viva nos preceitos da palavra de Deus, uma família que procure observar a palavra de Deus nos seus mínimos detalhes. Isto até certo ponto é possível nós fazermos. Esposa, marido, procriam seus filhos, passam os valores da palavra de Deus, até uma certa idade você consegue controlá-los, mas depois de um certo tempo eles começam a tomar decisões por si mesmos, eles começam
a ter as suas próprias opiniões e já começam a não reverenciar mais aos ensinos do pai, as orientações da mãe, e começam a tomar um caminho segundo o seu próprio talante. Se ele tivesse sido muito bem educado na palavra do Senhor, é verdade que o Espírito Santo de Deus falará à sua mente de forma poderosa e ele poderá continuar trilhando o caminho do Senhor. Mas a família em si, por que é que ela não é uma família perfeita? É exatamente porque nós somos seres humanos e como seres humanos nós somos imperfeitos. Logo, será impossível constituirmos uma família perfeita. É assim desde o começo e vai ser assim até que o Senhor Deus volte para nos buscar. Nós não conseguiremos ter uma família perfeita e de fato não vamos ter, mas podemos aprender a fazer um dos principais gestos ou principais ações que poderá mudar radicalmente a vida familiar. Já que nós somos imperfeitos, já que somos seres humanos falhos, já que não conseguimos transmitir a palavra de Deus tal qual a Bíblia nos manda que transmitamos, já que falhamos muitas vezes na educação dos nossos filhos, o que é um ponto principal que devemos seguir segundo a palavra de Deus para tentar nos aproximar desta perfeição que Deus requer de nós? Há uma coisa que precisamos fazer. Há atritos entre pai e entre mãe. Há atritos entre pai, mãe e filhos, sobretudo depois que os filhos alcançam uma certa idade. Há atritos entre filhos e filhos. Há atritos entre filhos, pai, filhos, avó, filhos, irmãos, filhos, mãe, filhos, irmãs, filhos, tios. Esses atritos sempre existiram, existem e sempre vão existir em consequência da falibilidade humana, da capacidade de pecado que é inerente a todo ser humano. Mas como é que nós vamos conviver com isso e procurar nos aproximar daquela família ideal para Deus? O primeiro ponto que nós devemos considerar e que eu quero meditar com os irmãos nessa noite é perdão. O perdão, ele é a chave para termos uma família feliz. Sem perdão, o que passará a dominar as nossas famílias é o ressentimento, é a amargura, é a disputa, é a discórdia. São sentimentos que só crescem cada dia mais no meio das nossas igrejas. O Senhor Jesus Cristo, conversando com os seus discípulos, ele dizia para os seus discípulos que chegariam tempos em que os lares estariam altamente comprometidos, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra nora e assim por diante. Nós estamos vivendo esses dias porque quanto mais tempo nós vivemos na terra, mais o pecado parece dominar o ser humano. E não é diferente a sua presença dentro das famílias que compõem a Igreja de Cristo. Nós precisamos aprender a prática deste que é o mais importante comportamento humano ou prática humana que é comunicada, é um atributo divino que é comunicado a nós seres humanos, que é o perdão. O primeiro contato que Deus procurou ter com o ser humano, notadamente depois da queda,
foi um contato em que o Senhor Deus perdoou o pecado do ser humano, procurou restabelecer a comunhão do ser humano com Ele. E o Senhor Deus participa, Ele comunica, Ele nos dá, Ele nos habilitou desta capacidade de aprender a perdoar. Se nós aprendermos a perdoar, nós então vamos reconhecer que o perdão é de suma importância para que consigamos nos aproximar ao máximo possível da família ideal que Deus espera que nós constituamos. O Senhor Jesus Cristo, no seu padrão elevado, a Bíblia nos diz: sede também vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Isso está registrado em Mateus capítulo 5, versículo 48. Infelizmente, todos pecaram, todos, e estão destituídos da glória de Deus, como está lá em Romanos capítulo 3, versículo 23. Este pecado que nós cometemos no dia a dia significa errar o alvo. O Senhor Deus estabeleceu um alvo para o qual nós devemos olhar e andar em direção a Ele, que é Cristo. Mas o pecado que faz parte da nossa vida, deste corpo falho, sempre tenta nos desviar deste alvo que é Cristo Jesus. Eu gostaria de ler com os irmãos algumas passagens bíblicas que nos darão a exata noção de como é que nós devemos fazer para nos aproximar deste alvo que é Cristo Jesus, vivendo uma vida dentro da possibilidade daquilo que Deus exige de nós em nossas famílias. Vamos ver, por exemplo, Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, o qual diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. O que é que tem composto? O que é que tem integrado? Quais são as práticas que têm sido inseridas no convívio familiar da Igreja de Deus? O primeiro deles é discórdia, desentendimento. O marido pensa uma coisa, a esposa pensa outra. O marido pensa uma coisa, a esposa pensa outra, o filho tem uma outra ideia. Marido e esposa não conversam, não combinam entre si. Não há mais sensibilidade, não há mais humildade existente entre o marido e a esposa. E isto vem principalmente pelo fato de que o homem sai para trabalhar, para ganhar o pão de cada dia. A mulher também sai para trabalhar, para ganhar o pão de cada dia. Logo, ambos se ensoberbecem. Ambos acham que, olha, você não trabalha, marido, mais sozinho para você ser o cabeça da família. Eu também tenho direito de opinar nesta casa, porque eu também trabalho, eu também sustento a família. Sendo que a palavra de Deus jamais vinculou qualquer coisa dessa. A Bíblia nunca disse que a mulher não deva opinar em casa, que só o homem tem que dizer e a mulher abaixar a cabeça e ouvir somente o que o homem quer dizer. A esposa é a ajudadora do homem e a função dela é auxiliar o homem em tudo. Logo, trabalhando homem e mulher, ambos sendo responsáveis pela coprovisão da casa, porque o provedor mora é o Senhor. Ambos têm que conversar entre si, chegar a entendimento e decidirem conjuntamente qual o melhor caminho. Todo e qualquer desentendimento,
todo e qualquer desavença, todo e qualquer atrito existente entre marido e esposa, ou entre qualquer outro membro da família, precisa ser confessado. Precisa ser confessado. E muito mais do que isso, é indispensável que além da confissão haja um sentimento verdadeiro e ativo na minha e na sua vida, que é de aprender a perdoar o erro do nosso cônjuge, o erro do nosso filho. Não é erro do nosso cônjuge e do nosso filho que, se ele violar, por exemplo, a norma jurídica de um determinado país, cometendo crime, eu vou perdoá-lo? Vou, mas ele também terá que aprender que o erro que ele cometeu é o erro passivo de repreensão, passivo de uma reprimenda de ordem até mesmo jurídica, e que ele terá que pagar pelo erro dele. Não é passar a mão, dar a vida para que ele não pague pelo erro que ele cometeu. Isto não é o que a Bíblia nos ensina. Então, quando houver atritos entre marido e mulher, o caminho é conversa, o caminho é entendimento, o caminho é perdão. Aí a família conseguirá se manter de pé, coesa. Uma outra passagem bíblica está em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Seja qual for o meu erro, como esposo, como ser humano, seja qual for o erro da minha esposa, seja qual for o erro, o atrito que houver dentro de casa, não vamos deixar que este atrito se perpetue, que este atrito fique reservado numa parte do nosso coração ou da nossa mente, para que no próximo problema que nós tivermos, ao invés de sentarmos, conversarmos e chegarmos ao entendimento segundo o que a palavra de Deus nos ensina, saiamos atirando contra o nosso cônjuge, contra o nosso filho ou contra o nosso familiar. Você determinada vez fez isso, você determinada vez fez aquilo, porque isso chama-se de raiz de amargura e fica depositado no coração do crente e só vai gerar no coração do crente doença, desequilíbrio e principalmente quebra de comunhão com o Senhor Deus. A Bíblia nos diz que se você vier ao templo para oferecer a tua oferta e te lembrar de alguém com quem você está em desacordo, a Bíblia manda que você deixe a tua oferta, vá, reconcilie-te com teu irmão, e depois, então, você venha cultuar a Deus. A Bíblia quer dizer com isso que nós devemos, primeiramente, priorizar o entendimento entre nós, seres humanos. E no nosso caso, especificamente, entre marido e mulher. E jamais guardar rancor, porque isto vai desestruturar a família, vai corroer as bases da família e vai levar a família a ruir. E nós seremos responsáveis diante do Senhor Deus com isso. Diz o Senhor Jesus Cristo em Marcos capítulo 11, versículo 25 ao versículo 26, ele diz assim: e quando estiverdes orando, se estiveres alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celeste perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22, diz assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7,
mas até 70 vezes 7. Nós temos desenvolvido um sentimento ou uma cultura dentro das nossas famílias na relação entre irmãos, na relação entre marido e esposa, na relação entre pai e filho, de que você deve perdoar os erros de uma determinada pessoa uma determinada quantidade de vezes. Se a pessoa errou 1, 2, 3 vezes, você fala, olha, eu já te perdoei 3 vezes. Não insiste no erro porque eu não vou conseguir te perdoar. Não é este o ensino que a palavra de Deus nos dá. Aliás, Pedro, neste versículo aqui de Mateus 18, 21 e 22, Pedro indaga a Jesus Cristo, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E ele faz isso com base naquilo que os judeus acreditavam, que a lei, ou seja, a tradição deles dizia que era perdoar uma pessoa até 7 vezes. E é isto que Pedro pergunta para Jesus Cristo. Quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Até 7? E Jesus Cristo disse, olha, se a vossa doutrina não exceder em muito, não for em muito superior à dos fariseus, vocês não têm parte comigo. Eu não digo que vocês perdoem o pecado do seu irmão até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 por dia, 490 vezes. É isso que Jesus Cristo está querendo nos dizer. Ele está querendo nos dizer de modo figurado nesta passagem que nós temos que perdoar ao nosso irmão quantas vezes for necessário. Quantas vezes ele errar contra nós, é nosso dever, é mandamento do crente perdoar ao seu irmão. E isto vale para marido e mulher, isto vale para pai e filho, para irmãos. Somente a prática do perdão nos capacitará para nos aproximarmos de uma relação familiar equilibrada, de uma relação familiar salutar. Não espere, esposa, ter um marido irrepreensível, que não peque, que não erre, que não vá desagradar a você. Você, marido, jamais espere de uma pessoa, de uma esposa, uma mulher que seja absolutamente impecável, porque isto ao ser humano é impossível. A tua mulher vai errar, já deve ter errado, e vai continuar errando. O teu marido já errou, vai errar e continuará errando. O que pode nos reintegrar, o que pode nos manter unidos, o que pode nos manter coesos como família, é o perdão, que é um mandamento divino. Lucas capítulo 17, versículo 3 e 4 diz: tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes voltar a você e disser estou arrependido, perdoe-lhe. Suportem-se uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Isso é mandamento. Meus irmãos, o poder do perdão faz toda a diferença na relação familiar entre os membros de uma família. Se nós aprendermos a perdoar, se nós aprendermos a ser tolerante, a sermos longânimos, a sermos misericordiosos, nós só temos a ganhar, porque a nossa família continuará coesa, a nossa família continuará íntegra, a nossa família prosperará, porque nós receberemos a bênção do Senhor. Na semana que vem, nós continuaremos com este mesmo tema sobre o perdão. Oremos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por esta oportunidade, Pai, de mais um domingo, Senhor, fazermos a Tua escola bíblica. Meu Deus amado, que a Tua palavra seja depositada nas nossas mentes e corações, em nome de Jesus Cristo.
Amém, Senhor.